Nossa sétima aula, eu vou estar falando um pouco sobre material que eu utilizo dentro dos meus projetos. Tem algumas dicas também que eu preciso passar para você dentro dessa aula, que é dentro do nosso pacote todo de aulas técnicas. Então essa aula de hoje ela é um pouco rápida, mas não é por ser rápida que essa aula não é interessante para você. Eu sempre ressalto o seguinte, que é muito bom você seguir todo o processo das aulas para quando a gente estiver fazendo os projetos do zero, não ter mais nenhuma dúvida sobre materiais que eu uso dentro dos meus projetos, tá bom? Então essa aula de hoje é sobre setagem de material, então bora para a nossa sétima aula. Então já com a nossa tela aberta aqui do Cinema 4D, a gente vai falar um pouco sobre materiais. A parte de materiais também é uma aula curta, mas eu preciso estar passando algumas dicas para vocês dentro do Cinema 4D na nossa aula de hoje. Então, a princípio, como vocês viram, esse paz na aula de reflexo, tá? Vou renderizar aqui novamente para vocês verem como que até então a gente tem esse material aqui. Todos os material que eu for fazer, eu gosto sempre de trabalhar com esse material meio metálico, tá? Para fazer ele é muito simples e eu preciso passar também uma explicação para vocês aqui agora, tá bom? Deixa eu abrir aqui pintura de carro, pintura metálica, tá? Que eu tenho algumas coisas para mostrar para vocês sobre esse material, tá? Vocês podem ver aqui que a pintura de carro, esse aqui também não é, deixa eu pegar aqui uma pintura de carro. Deixa eu pegar essa imagem aqui, eu quero uma bem mais próxima. Olha só esse material. Para você ter uma noção, toda pintura de carro, ela é vermelha, por exemplo, essa aqui ela é vermelha e dentro dela tem tipo uns flocos, tipo uns pigmentos, tipo verniz, que acaba dando reflexo e esse reflexo ficando muito mais atrativo no nosso material. Então, basicamente eu gosto de fazer essa pintura meio metálica, então para fazer ela é muito simples. Eu vou criar um novo documento, dou dois cliques aqui nas cores, vou desativar aqui a cor, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês verem o que está acontecendo, tá? Então desativei lá a cor, tá bom? Vou criar dois backman aqui, ó, tá? Dois backman, vou adicionar dois backman. Nesse primeiro backman aqui, eu gosto sempre de deixar, tipo, se eu quero fazer um prata, eu gosto sempre de deixar ele mais escuro, tá bom? E nesse outro backman sempre mais um cinza mais claro, tá bom? Então a princípio eu deixo um mais escuro e o outro mais claro, vocês podem estar vendo aqui. E para criar aquele reflexo lá, aqueles pigmentos, eu posso estar aumentando aqui o roughness, tá bom? Deixa eu estar aumentando mais aqui. Aqui vai demorar mais um pouco para carregar, então como aqui já carregou, vou abrir novamente. Guarda só um momento que vai carregar aqui o roughness e vou diminuir mais aqui, ó, esse verniz, ó. Posso estar diminuindo bem mais, ó. Olha só. Agora sim, vocês estão vendo que é a mesma técnica que tem nesse detalhe aqui, ó. Tipo, tem uma camada de verniz e lá dentro tem uns pigmentos, tipo uns verniz dentro desse material. Então, a princípio, vocês podem estar vendo aqui que já tem, ó, tem o nosso brilho aqui, ó. E dentro desse brilho, aqui foi muito, então dentro desse brilho tem o nosso ruído lá dentro com uma pintura metálica. Eu posso também estar colocando aqui, ó, adicionar, e vai dar uma leve distorção. Tá aparecendo bastante agora os flocos, então eu aumento aqui para ele aparecer bem menos esses flocos aqui do roughness, tá? Esses flocos aqui tá aparecendo por conta que tá bastante aumentado aqui o nosso roughness. Se eu tirar, vai sumir também, ó. Se eu tirar o roughness vai sumir, vai ficar bem reflexivo, então eu vou deixar aparecendo um pouco de roughness e aqui vou deixar em normal, que vai ficar bem legal. Se eu quiser deixar isso aqui mais fosco, eu posso estar fazendo o seguinte, eu posso estar colocando esse aqui, ó, o verniz, deixando ele mais fosco também, que aí vai ficar um objeto mais fosco em tudo, tá bom? Então deixa eu aplicar primeiro ele bem metalizado mesmo, tá?
nessa opção aqui para você ver como é que tá ficando. Então vou aplicar aqui no Paz, vou dar um render. Vale lembrar que aqui já tem o HDR por conta que a gente já tinha colocado um HDR, tá? Então vou desativar aqui a minha câmera para me dar um render de mais próximo, tá bom? Vou dar um render aqui. Tá, aguarda só um momento. Olha só. Ó, você tá vendo que aqui, deixa eu aproximar mais aqui. Tá vendo que aqui apareceu bastante ruído? Aqui vai aparecer bastante ruído. Deixa eu fechar aqui esse material. Esse também aqui eu vou fechar a princípio, tá bom? Mas olha só, aqui tá aparecendo bastante ruído. Por que que tá aparecendo esse ruído? Porque tem muito roughness nesse material. Então a gente precisa estar ajustando isso. Como que a gente ajusta? A gente pode estar ajustando aqui, quando a gente colocar em mais resolução vai ficar legal, mas a gente pode estar ajustando aqui também, ó. Vocês vai vir aqui, ó, criou uma máscara de simples, aqui, ó, tá? Então eu vou clicar aqui dentro e vou aumentar isso aqui para 8, nesse mais escuro, tá bom? Então aqui, ó, eu vou aumentar para 8. Vai pesar um pouco o render? Vai, mas vai ficar melhor essa questão de ruído. Guarda só um momento que está renderizando novamente. E vai remover aqueles granulados lá irregulares, tá vendo? Tirou bastante, tá bom? Então, lógico, tá deixando o render mais pesado. Vou fazer o seguinte, vou dar um render sem o roughness, tá bom? Aqui, ó, vou deixar 4 como padrão, tá bom? Vou dar um render aqui, ó, nessa câmera. Então, enquanto está renderizando aqui, eu vou aqui e vou aumentar isso aqui para 4, que eu quero mostrar a diferença para vocês. Então, eu estou esperando renderizar aqui, tá? Essa cena aqui para me estar mostrando para vocês a diferença, tá bom? Deixa eu colocar 100%. Então, aguardo só um momento que vai estar renderizando. Como vocês podem ver, está terminando de renderizar. Aqui vale lembrar que está com o roughness com os simples de 4, tá bom? Aqui, ó, vocês podem estar vendo, tá? Os simples de 4, ó. Agora eu vou colocar 8, tá? Coloquei 8 e vou dar outro render preview aqui pra gente ver como que vai melhorar a qualidade desse render, tá bom? Então aguarda só um momento que já vai começar a renderizar também, pra gente ver a diferença que faz esse detalhe no nosso projeto. Ó, como vocês podem ver, ó, já está bastante refinado, ó. Ó, tá vendo? O antes e o depois, a gente já consegue ver uma qualidade bem superior, tá bom? Lógico que quanto mais você aumentar a resolução aqui, ó, mais vai remover esses ruídos, e muitas das vezes esses ruídos são causados por conta das iluminações que está incorreta. Então, se ajustando corretamente a iluminação, a tendência é cada vez mais refinar esses ruídos, e quanto você refina mais esses ruídos, fica muito mais profissional o projeto de vocês. Só o antes, ó, aqui tem bastante, né? E o depois, ó. Tá vendo? Ó, o antes e o depois. Então ficou muito mais facetado. Então a gente pode estar ajustando mais ainda. A gente já sabe que esses ruídos é causado pelo aumento do roughness, né? Você pode ver, ó. Opa, aqui, ó. Esse aqui é no Simple 4 e esse aqui no Simple 8. Então vocês podem ver notar uma grande diferença, tá bom? Então essa grande diferença está por conta que a gente aumentou aqui o Layer Simples. Ou você pode estar também deixando mais refletivo, tá? E aqui deixando 4 novamente para vocês verem como que vai mudar, tá bom? Deixar bem mais refletivo. Dá outro render. Olha só, vai tornar novamente diferente e vai eliminar mais ainda esses ruídos no projeto de vocês. Lógico, você aumentando vai deixar muito mais ruído, e se você aumentar a quantidade de Simple vai deixar menos ruído. Se você tirar um pouco do roughness e deixar em 4, vai tirar mais ainda. Aqui está bem mais reflexivo, então eu creio que o correto é deixar no
8, tá? 8. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Deixar 8 dessa seguinte forma. Então, a partir do momento que eu faço isso, eu posso estar criando outro backman. E nesse outro backman eu posso deixar bem mais cinza, ó. Só para ele dar, parecer um pouco mais de reflexo nesse material, tá bom? Então aqui vai demorar um pouco para renderizar. Vou cortar aqui o vídeo, tá bom? Então vou cortar aqui agora para a gente já voltar a renderizar. Na verdade não demorou tanto, então eu aumentei agora mais a qualidade do brilho, tá vendo? Olha a diferença. Partiu disso para isso, depois voltou aqui e agora deixou muito mais brilhoso. Então basicamente esse aqui os material que eu uso. Vale lembrar que eu não me preocupo tanto em questão de material aqui, porque eu posso estar modificando as cores depois lá dentro do Photoshop, mas a princípio já criamos aqui o material preto. Depois que a gente criou um material, a gente pode estar simplesmente só trocando as cores aqui para estar aproveitando a mesma base do nosso material. Quer ver? Deixa eu colocar um azul aqui, ó. E aqui também vou deixar um azul mais claro, tá bom? Vale lembrar que, como eu passei, eu sempre deixo um azul mais escuro nesse aqui, e nos outros dois eu deixo o azul mais claro. Esse aqui eu vou apagar, tá bom? Então eu vou aplicar esse azul lá, ó. Olha só a qualidade que já ficou novamente esse material. Tá terminando de renderizar, mas olha a qualidade que ficou esse material. A partir do momento que eu tenho isso, eu posso estar duplicando e simplesmente alterando a cor para dar e para fazer outros material, tá bom? Tipo, eu vou duplicar aqui, vou deixar um material agora esverdeado, ó, tá? Então volta aqui, eu deixo um verde mais claro, tá? Vou puxar um verde mais amarelo aqui, e nesse aqui, ó, no de baixo, eu deixo simplesmente um verde bem mais escuro, tá? Então a base verde mais escuro aqui no primeiro e o verde mais claro no segundo, tá bom? Não tanto claro, pode ser aqui. Então eu vou aplicar o verde, ó. E vou dar outro render, aguardo só um momento que vai renderizar. Então, como vocês viram, renderizou novamente, tá? E se você quiser deixar isso mais reflexivo, basta aumentar aqui, ó, tá? Vai ficar bem mais refletivo, ó, e tirar um pouco do roughness também, ó. Se eu dar outro render, vai ficar bem refletivo agora, que vai aparecer bastante os detalhes, ó, tá? Então, se eu quiser deixar mais ainda refletivo, eu posso estar tirando 100% aqui o roughness, tá? E aqui já está tudo 100% aumentado. E agora sim vai ficar 100% reflexível o nosso texto. Tá bom? E agora, para fazer um material mais plástico, eu gosto de criar. Eu sempre deixo uma cor aqui, tá bom? Vou deixar um plástico mais preto. Vou vir no Color novamente. Vou aplicar aqui um efeito chamado Lumens. Cadê o Lumens? Tá aqui o Lumens. Nesse Lumens eu vou deixar um pouco mais branco mesmo, mais cinza. E aqui está o nosso plástico, tá bom? Olha só esse material. É um material que vai aparecer um pouco de reflexo, mas são bem poucos. Então, para aparecer um pouco mais de reflexo aqui na borda, eu posso voltar aqui no reflexo. Vou criar agora um RAD, tá bom? Então eu vou criar o RAD. Nesse RAD eu vou deixar um pouco de cinza e tirar mais aqui, ó. Aqui no normal aqui, eu vou tirar mais um pouco aqui o nosso então eu vou tirar mais aqui na nossa camada mais escura. Vou tirar um pouco do reflexo, tá bom? Então se eu aplicar ele aqui novamente, olha só, ele vai ser tipo um plástico, tá bom? Mas não 100% puxado para o metal, né? Que pro metal você vai ver que fica bastante reflexivo, tá bom? Mas é um material legal também para você estar trabalhando nos seus projetos quando se tratar de algo mais plástico. Eu particularmente gosto de trabalhar mais desse jeito metal, porque deixa muito mais atraente, tá? O trabalho de os meus trabalhos, meus projetos. Mas se for o caso também, eu posso estar usando o plástico de acordo com o meu material e aquilo que eu quero passar na campanha dos meus clientes, tá bom?
Parece um pouco de plástico, mas não tá parece um pouco de metal, mas não tá 100% metal, tá bom? Tá um plástico. Então, desse jeito eu faço o material plástico dos meus projetos. Depois você pode estar fazendo as cores, ó, por exemplo, colocar um plástico mais amarelo aqui, ó. Colocando um plástico mais amarelo, mais laranja. E aqui você pode estar deixando um laranja bem mais escuro, ó. Aqui tá bom, no Lumens aqui, ó, você pode estar deixando um laranja bem clarinho. Tá, vou vir aqui, ó, deixar um laranja bem clarinho, tá? Acho que mais claro ainda, mais puxado aqui pro laranja, tá bom? Então ficou desse jeito o nosso material plástico na cor laranja. Então, basicamente são esses dois materiais, o metal que vai deixar muito mais reflexo, e o plástico que vai deixar um pouco mais de fosco, e você consegue controlar aqui, se for o caso, no Hugnes, a qualidade de reflexo nesse material. Por exemplo, se eu aumentar tudo aqui, vai ficar um verde fosco, e aí você vê qual que fica melhor para o projeto de vocês, tá bom? Então nossa aula de hoje sobre material era isso. Vale lembrar que toda vez que você criar um novo material, você vai precisar aumentar aqui os simples, ó. Aqui está tudo aumentado, creio. Mas que não está, então toda vez você vai aumentar aqui também, para ter uma qualidade de refinamento melhor dos projetos de vocês. Você aumenta os simples, que vai ficar legal e vai ficar perfeito na hora que você for fazer a pós-produção. Então nossa aula de material era essa, e nas lives eu vou estar falando muito mais sobre os materiais que eu uso nos meus projetos, tá bom? Então nossa aula de hoje fica por aqui e até a próxima aula.